perguntas, a gente tem as últimas 3 perguntas. Uma das perguntas que foram feitas muitas vezes, muitas vezes, e agora sendo mais feita ainda por conta da vitória do Lula, Enéas Carneiro, que concorreu com Lula em 2002, se eu não me engano, e outras vezes, não me acordo quando. Enéas Carneiro, o que o senhor pensa, né, do Enéas Carneiro? Hum, tá bom. Vamos lá. Olha, a minha resposta, eu não sei quem enviou a pergunta, talvez a minha resposta desaponte um pouco quem mandou a pergunta, mas eu sou obrigado a dizer a verdade. O doutor Enéas Carneiro, ele não é uma das referências do Partido dos Cristãos. Ele não é uma das nossas referências, porque ele não brigava pelo Estado católico e não, enfim, fazia do catolicismo uma bandeira, né, uma bandeira de campanha eleitoral ou de atuação política. Então é por isso que por esse motivo só que nós não podemos tê-lo como uma referência. Claro, nós reconhecemos, eu reconheço, que o doutor Enéas era melhor do que os outros candidatos à presidência da República da sua época. Isso é um fato. Ele era superior, bem superior ao Lula, ao Fernando Henrique Cardoso, ao Ciro Gomes, etc. Isso aí é um fato indiscutível. Eu costumo dizer, isso que eu vou falar é muito importante, minha gente. Eu costumo dizer que o doutor Enéas estava um nível dos liberais e um nível abaixo dos católicos tradicionais. Por que eu digo isso? Ele estava um nível acima dos liberais porque ele defendia o direito natural, né, e tinha um zelo genuíno pela soberania nacional. Era um patriota, sem dúvida. Então isso fazia com que ele estivesse um nível acima dos demais candidatos. Entretanto, ele estava um nível abaixo dos católicos tradicionais, reacionários, como Dom Miguel, que defendia isso tudo que ele defendia, que o Enéas defendia, mas além disso, Dom Miguel defendia a submissão do Estado à única religião verdadeira, que é o catolicismo, com todas as consequências derivadas daí. Então, a concepção política de um reacionário, de um católico reacionário, ela engloba, ela abarca as pautas do doutor Enéas e vai além disso. Porque além da lei natural, você tem a lei revelada, minha gente. Você tem a lei natural e você tem a lei revelada, que veio para o mundo, desceu com o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o doutor Enéas, ele estava um nível acima dos liberais e um nível abaixo desses grandes governantes católicos, líderes católicos, que além de defender o direito natural, além de defender a soberania nacional, defendiam também a submissão do Estado à única religião verdadeira. O doutor Enéas, por conta da sua concepção agnóstica de Deus, ele não entendia, ele não conseguia entender que o Estado indiferente em matéria religiosa é prejudicial à população, assim como o Estado omisso em matéria econômica, que ele tanto combatia. Ou seja, o doutor Enéas estava correto quando combatia o Estado omisso em matéria econômica, mas ele, pela sua concepção agnóstica de Deus, ele não conseguia entender que um Estado omisso, indiferente em matéria religiosa também é prejudicial à população, porque a finalidade última do homem não está nessa terra, está no céu. Ou seja, o Estado deve não só ajudar o homem a alcançar a felicidade nessa vida, sua realização pessoal nessa vida, mas a bem-aventurança eterna, a união com Deus depois da morte. Então, ele tinha uma dificuldade, ele não conseguia enxergar isso, era como se ele batesse num teto de vidro e não conseguisse ir além. Então, essa era a limitação dele. Agora eu vou contar uma coisa aqui, pessoal. Enfim, vou contar algo que pode ser confirmado
por centenas de testemunhas, porque eu estava lá na plateia e escutei o relato, junto com centenas de testemunhas. É importante deixar isso registrado. Dr. Enéas morreu católico, em comunhão com a Santa Igreja. Ele foi acompanhado no leito de morte por um sacerdote que recebeu a sua confissão e ministrou-lhe extrema-unção, graças ao assessor do Enéas, católico, que é o Dr. Paulo Fernando. Dr. Paulo Fernando relatou isso tudo quando tomou a palavra, né, quando pediu a palavra no último fórum da Liga Cristo Rei. Eu estava lá, na plateia. Para quem não sabe, o último fórum da Liga Cristo Rei, no Rio de Janeiro, aconteceu ali em 23, 24 de setembro, nesse ano, recentemente, e no sábado, né, foi num sábado e no domingo, no sábado, ali no intervalo entre as palestras, o doutor Paulo Fernando, que foi assessor do doutor Enéas, e acompanhou o doutor Enéas nos últimos anos da sua vida, inclusive no leito de morte, doutor Paulo Fernando pediu a palavra, pegou o microfone para anunciar aos ouvintes, aos presentes, que estava havendo ali uma biografia do Dr. Enéas, recentemente lançada pela editora Resistência Cultural. E aí, nisso que o Dr. Paulo Fernando fez esse anúncio do livro que estava à venda, ele aproveitou para relatar, olha, nos últimos dias do Dr. Enéas, que estava acometido pela leucemia, eu lhe dei assistência, eu procurei ajudá-lo o máximo que possível e, obviamente, eu lembrei de trazer um padre para receber a última confissão do Dr. Enéas e ministrar-lhe extrema-unção. Então, esse é um dado muito importante. Eu acredito que o Dr. Paulo não vai ficar bravo comigo por contar isso, porque isso que eu estou relatando aqui foi dito por ele numa plateia, né? Centenas de pessoas que estavam ali no auditório da Liga Cristo Rei e escutaram esse relato dele. Então, não foi uma conversa privada, né? Se ele dissesse isso numa conversa privada, eu não relataria. Eu não me sentiria autorizado a contar o que eu escutei numa conversa privada com alguém. Mas como ele disse isso publicamente, né, com o microfone ali na Liga Cristo Rei, para todo mundo escutar, enfim, que estava ali no auditório, inclusive eu estava no auditório, porque eu compareci no primeiro dia, no sábado, no domingo eu tive que ir embora. Eu não fui no segundo dia, eu não pude comparecer. No primeiro dia do evento, eu compareci para assistir a palestra sobre carlismo. É um tema que muito me interessa, né? Óbvio que se um evento tem uma palestra sobre o movimento carlista, é óbvio que eu vou me deslocar para ver, para escutar essa palestra. No caso, quem palestrou a respeito do carlismo foi o Dr. Ricardo Dipp. Então, eu fui lá especialmente para ver a palestra sobre carlismo. E no intervalo, ali no intervalo entre uma palestra e outra, o Dr. Paulo Fernando pediu a palavra, pegou o microfone, anunciou para os ouvintes ali, para o auditório, que estava ali à venda um livro, uma biografia do Dr. Enéas, e aproveitou para relatar esse fato. Enfim, que eu ajudei o Dr. Enéas nos seus últimos dias ali de doença, praticamente às portas da morte, e eu, como bom católico que sou, me lembrei de trazer um padre para receber a confissão do Dr. Enéas e ministrar-lhe extrema-unção. Então é importante destacar isso. O Enéas, ele não foi católico durante a sua vida, enfim, ou pelo menos não deixava isso muito claro. Enfim, exatamente por isso que nós não tomamos ele como referência, mas nos seus últimos momentos de vida, ele morreu em comunhão com a Santa Igreja. Por que estou falando isso? Foi bom perguntar isso, foi bom fazer essa pergunta. Por que eu estou contando esse episódio? Eu sei, eu estou bem consciente de que entre os seguidores que acompanham a página do Partido dos Cristeiros, há muitos patriotas e admiradores do Dr. Enéas
que não são católicos, ou seja, são pessoas que admiram o nosso zelo pela soberania nacional. Opa, muito obrigado. Pois bem, quando a transmissão caiu, eu havia relatado para vocês esse episódio pouco conhecido a respeito do doutor Enéas. Ele morreu em comunhão com a Santa Igreja. Enfim, doutor Paulo Fernando pode confirmar tudo que eu acabei de dizer, porque foi ele que relatou esse fato ao tomar a palavra na última edição da Liga Cristo Rei, enfim, a qual eu compareci no primeiro dia para assistir a palestra sobre carlismo. Então foi o Dr. Paulo Fernando que trouxe um padre para receber a confissão do Dr. Enéas e ministrar-lhe extrema-unção. E por quê? Por que eu estou contando isso, meus amigos? Eu sei que alguns seguidores, ou talvez até muitos seguidores da página Partido dos Cristeiros, são admiradores do falecido Dr. Enéas. Ou seja, são homens, mulheres que admiram a nossa postura em defesa da soberania nacional, da independência do país. De fato, a defesa dos interesses nacionais é parte da nossa agenda, porque, como bons católicos, nós somos também patriotas. Enfim. Acontece que muitos desses seguidores, desses admiradores do falecido Dr. Enéas, que também acompanham a nossa página, muitos deles adotam a seguinte posição, parecida com a do Dr. Enéas, inclusive, né? Eu sou contra o liberalismo econômico, sou contra o liberalismo político, mas em matéria de religião eu sou liberal. Adotam essa posição, que está errada. Inclusive, é basicamente a posição do antigo Partido Conservador, lá do tempo do Império, dos Saquaremas, né? Sou contra o liberalismo econômico e o liberalismo político, em certa medida, mas em matéria religiosa eu sou liberal. Desculpa, sinto informar, mas eu tenho que dizer a verdade para vocês, porque, caso contrário, eu estaria incorrendo na falta do respeito humano, que é uma falta grave, inclusive. Respeito humano significa abster-se de dizer a verdade a alguém por medo de causar dissabor ou infortúnio. Então eu tenho que dizer a verdade. Se vocês querem ser realmente reacionários e combater o liberalismo, vocês devem ser antiliberais em matéria de economia, de política e de religião. Então vocês devem professar a única fé verdadeira e defender a submissão do Estado à única religião verdadeira, que é o catolicismo. Então é por isso que eu contei esse episódio a respeito do Dr. Enéas. Nos seus últimos dias de vida, ele se converteu ao catolicismo, abraçou a única religião verdadeira, portanto, os senhores que o admiram não têm mais desculpa para não se converter. Se os senhores querem segui-lo, saiam de cima do muro e venham para o lado de cá. Serão muito bem-vindos, que, afinal de contas, ele tem uma dupla finalidade. Ele deve zelar pelo bem comum, ajudando a população a alcançar não só a realização pessoal na vida terrena, mas a bem-aventurança eterna através do encontro com Deus depois da morte. Então, os senhores aí que seguem a nossa página, admiram o Dr. Enéas, mas cometem esse mesmo erro dele, de serem liberais na religião, os senhores que nos seus últimos dias ele saiu de cima do muro e veio para a única religião verdadeira. Então, desculpa, nesse flash do laico, que vai ser melhor para os senhores e vai ser melhor para o país também.
E, novamente, ressalvo, tudo que eu acabei de dizer, esse episódio, tá? Estava falando. Tudo bem, professor Eduardo? Tudo bem. Agora a gente consegue, né? Você estava falando do Enéas, né? Isso. Isso, pode continuar. Isso. Bem, eu respondi a pergunta do doutor Enéas, a respeito dele, né? Uhum. Pergunta a respeito dele. E concluí as considerações, disse tudo que tinha para ser dito. Caso a live tenha sido perdida, ou que parte do vídeo, supondo que parte do vídeo tenha se perdido devido à queda da transmissão, eu vou repetir o final. Vou repetir só o final do que eu falei. Eu relatei aquele episódio a respeito do doutor Enéas. Contei aqui que ele morreu em comunhão com a Santa Igreja. E isso tudo que eu acabei de dizer pode ser confirmado pelo doutor Paulo Fernando, que era assessor dele, e teve a presença de espírito para trazer um padre a fim de receber a confissão do doutor Enéas e ministrar-lhe extrema unção. E eu relatei esse episódio por um motivo bem específico. Eu sei, e muitos membros do partido sabem, que há pessoas que seguem a nossa página, admiram o Partido dos Cristeiros por conta da sua defesa intransigente da soberania nacional, da independência do país, dos interesses nacionais, uma coisa natural. Nós somos católicos e, como bons católicos, somos patriotas. Então, muitas pessoas, muitos admiradores do falecido doutor Enéas, por conta disso, seguem a nossa página. Acontece que muitos fãs do doutor Enéas não são católicos. Tem aquela postura muito parecida com a dele, de pensar da seguinte maneira: eu sou contra o liberalismo econômico, sou contra o liberalismo político, mas em matéria de religião sou liberal. Eu acho que o Estado pode ser indiferente. Que era o erro do doutor Enéas. Enfim. Então, eu relatei esse episódio exatamente para mostrar a essas pessoas que o doutor Enéas, nos seus últimos dias, se converteu à fé católica e morreu em comunhão com a Santa Igreja. Então, esses homens e essas mulheres não têm mais desculpa para não se converter. Sintam-se convocados, intimados, enfim, a vir para o lado de cá, saiam de cima do muro, do indiferentismo religioso, saiam de cima do muro e tratem de vir para o lado de cá. Se o doutor Enéas, com toda a sua inteligência, nos seus últimos dias, teve essa luz de abraçar a verdadeira fé, os senhores e as senhoras que o admiram têm agora um motivo a mais para se converter também. Serão muito bem-vindos nas nossas fileiras, caso se convertam, que a nossa posição aqui é uma posição rigorosa, tradicional, sem nenhum tipo de concessão. Basicamente isso que eu tinha para dizer. Tá bom.